Celso, boa tarde, muito obrigado pela participação mais uma vez. Tudo bem? Tudo bom, Sérgio? Prazer, viu, te conhecer, falar contigo e estar aí na presença dos ouvintes do programa. Prazer é todo meu. Bom, esses 2 últimos dias, tuas participações têm sido intensas, causado inclusive desconforto em alguns setores. O pessoal, quando fala da faca, fica muito nervoso, Celso. Sérgio, infelizmente é uma realidade que se tu for buscar no Brasil hoje, principalmente dos profissionais que trabalham junto do setor, tu não vai ver comentários porque não é do interesse de alguns e, infelizmente, alguns frigoríficos acreditam que esse tipo de prática é necessário e eu discordo plenamente, porque nós deveríamos hoje estar aproximando o pecuarista do frigorífico até para melhorar os ganhos de todo mundo, e a gente sabe que o frigorífico precisa de gado de qualidade, mas quando ele começa a abusar um pouquinho mais da faca, ele acaba distanciando o pecuarista e aí é ruim para todos, né? A cadeia deveria ser equilibrada, eu sempre falo isso, desde a cria, recria, engorda, o abate, a indústria, comércio, o atacado varejo, enfim, até chegar à mesa do consumidor. Esse desequilíbrio tem ocorrido com mais frequência de um tempo para cá, porque até então, posso estar enganado, Celso, havia um certo equilíbrio quando não havia essa concentração nas mãos de poucos frigoríficos, por dizer assim, a comercialização, abate de animais aqui no Brasil, não? Eu me lembro, né, eu tenho 47 anos, eu me lembro que dentro desses meus 26 anos, vamos botar lá por meados de 2000 a 2005, nós tínhamos mais empresas trabalhando no setor e para o pecuarista isso era melhor, porque ele podia diversificar a sua produção e partindo de um princípio, né, dos rendimentos, por exemplo, das carcaças dos animais abatidos, ele poderia optar por um novo negócio. Hoje, como as grandes empresas dominam as grandes regiões produtoras de matéria-prima de gado, então fica mais limitado e o produtor rural, na realidade, o pecuarista, que tem dentro da sua área comercial 3 caminhos, né? Ou ele vende genética, ou ele tenta exportar o gado vivo, que já estão criando muito problema no Brasil, e eu acho que essa prática comercial deveria estar mais avançada, ou ele vende para os frigoríficos. E quando a gente avalia essas opções comerciais, hoje em dia está muito centralizado na mão de poucos, e aí o pecuarista acaba tendo que se sujeitar a certas práticas indevidas e assumir um ônus que, na realidade, só vem na contramão da pecuária de corte. Mas o que eu queria ressaltar, Sérgio, muito importante no Brasil, nesses 15 estados que eu ando, que eu já andei e acompanho as escalas de abate, é que a falta de representatividade para a pecuária de corte no Brasil, para mim, é o grande problema. Se nós pegarmos os grandes frigoríficos, eles trabalham os interesses dos frigoríficos dentro das suas unidades, mas eles têm uma representatividade forte que faz todo esse trabalho político partindo dos interesses das empresas, né? As grandes indústrias exportadoras de carne têm a ABIEC, que vive em Brasília, e faz do Ministério da Agricultura um local de acesso muito frequente, buscando os interesses dos frigoríficos. Já a pecuária de corte, se nós analisarmos no Brasil, ela não tem uma representatividade. Se nós pegarmos as grandes associações ou sindicatos no Brasil, a verdade é que tudo gira em torno da política em si. E nós deveríamos ter, o pecuarista deveria ter um grupo, pessoas trabalhando com base nos seus interesses para tentar melhorar a condição principalmente comercial, para que a pecuária de corte tenha mais lucro. E se nós analisarmos de uma maneira horizontal, nós temos a pecuária de corte num extremo e os mercados no outro. E tudo que acontece com o frigorífico no centro entre os mercados incide diretamente no resultado da pecuária. A pecuária não é somente dentro da propriedade. Toda a cadeia produtiva, tudo que acontece, gira em torno do preço do boi. E se nós pegarmos os últimos 10, 15 anos e formos analisar o resultado, nós tivemos mais incidência negativa do que positiva. E isso é uma clara e nos traz uma clara ideia de falta de representatividade da pecuária de corte ou dos interesses da pecuária de corte no Brasil.
Bom, essa representatividade que você mesmo citou, dos sindicatos, associações pelo Brasil afora, ela não está sendo política o tanto quanto necessário para poder atuar junto a Brasília, porque tudo passa por lá também. A indústria está lá, certamente faz um lobby muito grande junto dos representantes, até por próprio governo em si. Falta essa atuação política das associações, então, na tua opinião, porque o pecuarista sozinho ele não consegue determinar preços, né? Quem determina os preços são, aliás, deveria ser o próprio mercado, né? Mas quem está determinando o preço é a indústria nesse momento, não? Então quer dizer que está faltando política entre as associações, uma representatividade maior das associações de criadores, é isso? Veja bem assim, ó, há uma questão de uns 3 anos atrás, vários produtores rurais do Brasil criaram um grupo e, a partir desse grupo, a ideia era criar uma associação brasileira de produtores rurais. Eu fui convidado para fazer parte, porque iríamos tratar os assuntos pertinentes ao setor primário, ao campo. Quem determina preço para nós, e aí falando da carne bovina, claro que é o mercado externo e interno. Mas entre os mercados e os frigoríficos, e eu digo isso por experiência de estar dentro de frigoríficos, muitos são os cenários que acontecem que favorecem os frigoríficos, mas como eles têm essa representatividade forte a nível de Brasil, quando é do interesse deles, somente a parte ruim ou negativa ou contrária naquele momento, ela é tratada, é debatida e isso incide diretamente na pecuária. Né? O preço do boi é afetado imediatamente, os frigoríficos saem das escalas, porque a diversificação comercial que um frigorífico tem, principalmente os que têm CIF, né, um sistema de inspeção federal, é muito grande. Ele pega os melhores mercados do Brasil e os melhores mercados internacionais. A gente sabe que 25% de um boi é exportado e os 75% fica no mercado interno. Mas quando tu trabalha no mercado de exportação, com os teus custos controlados, a tua margem de lucro lá fora, somados ao melhor mercado dentro do Brasil, te favorece muito. Mesmo que haja, de alguma forma, alguma restrição comercial, tu tem condições, sim, de trabalhar melhor com o pecuarista sem desfavorecê-lo ou atacar diretamente o preço do boi. E no momento que a pecuária de corte esquece um sindicato ou uma associação, seja ela qual for, e aqui eu vou dar exemplo, a ABCZ, que tem que trabalhar os interesses, né, do gado zebu ou da Angus, que trabalha os interesses da Angus, mas ter uma representatividade da pecuária de corte para trabalhar, por exemplo, sobre esse projeto preocupante, né? O programa de autocontrole e até uma portaria absurda que o Ministério da Agricultura lançou agora dia 1º de fevereiro, que quer mudar o sistema interno dos frigoríficos, dando liberdade para os controles antes e pós-morte e de inspeção. Se nós tivéssemos uma representatividade da pecuária de corte, com certeza iria ter um confronto de ideias e de interesses e a pecuária passaria a ser mais ouvida e, com isso, ter mais chance de reverter cenários negativos que prejudicam, como eu digo sempre, né, o preço da arroba do boi. Bom, agora, Celso, inclusive eu quero fazer um apelo aqui, convite, né, para que tem muita gente nos acompanhando, você que é pecuarista, você que tem dúvidas a respeito do que acontece nesse segmento, principalmente na hora da comercialização, né, mande perguntas, o Celso Ricardo está conosco aqui, até às 16 horas vai participar, vai estar respondendo, vai estar interagindo contigo de todo o Brasil. Portanto, fique à vontade, você que é assinante aqui do Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, antes dessa questão toda, que inclusive você falou sobre a questão da política, das associações que vão atrás dos interesses, né, nesse sentido, dos próprios pecuaristas. Quando fala da comercialização, você falou, né, são várias possibilidades e várias facas, né, ou cordas no pescoço do pecuarista, né, nesse sentido. Alguns pecuaristas, eles preferem, na hora da comercialização, o animal vivo ao animal morto. Qual que é a melhor estratégia, na tua opinião? Entregar o animal vivo ou ele com peso morto? Olha, Sérgio, eu, se pudesse passar, assim, de uma maneira clara os cenários das duas situações, eu tenho certeza que o pecuarista iria seguir o mesmo meu pensamento. Vender o gado vivo é o melhor negócio, principalmente se tu tem certeza da qualidade do teu animal e tu vai travar em cima de um rendimento
né, partindo do princípio do que tu investe na genética do teu gado. Porque quando tu vende no gancho, na balança, é muito complicado. Primeiro, tu dá chance para aqueles frigoríficos que não trabalham de maneira correta, e é bom que se diga que tem os bons frigoríficos no Brasil, frigoríficos que têm atitudes dignas, tá? Mas tem aqueles que não seguem um caminho que nós consideríamos o ideal. Mas quando tu vende no gancho, tu tem que ter certeza do seguinte, tu pega o teu gado vivo e tu vai receber em cima da carcaça, do rendimento. E aí tu deixa o couro, tu deixa os miúdos, tudo de graça para o frigorífico. Tu recebe o que te deu na balança no gancho ali. E tu abre um precedente para um toalete abusivo, que acontece muito no Brasil. Eu já fui gerente de indústria, já fui diretor de indústria, e por isso que eu afirmo que tem bons frigoríficos e tem aqueles que não são tão bons assim. Então, eu sempre que possível, sempre que estou junto de pecuaristas pelo Brasil, eu sempre faço essa observação. Tem condições de pesar o gado na fazenda? Venda o gado a peso vivo. Vender o gado no peso de balança abre um monte de oportunidades para que algumas coisas não dê certo e o prejuízo acabe ficando na mão do pecuarista na hora que ele recebe o romaneio. E eu, como já fui da área de compra de boi, eu consigo ver a insatisfação. Poxa, eu achava que ia dar tanto, não dá tanto, porque muitos acreditam que rendimento de carcaça boi é 51, 52, vaca 49, 50. Isso não é real. Claro que nós precisamos entender, e aí eu digo que como eu participei e conheço as escalas de abate de 15 estados do Brasil, nós temos um grande rebanho comercial. Mas a qualidade do rebanho brasileiro, se nós analisarmos todo o Brasil, ela não é boa. Tá? Não é boa. Nós temos boa genética, grandes produtores, animais de excelente qualidade que vão para abate, mas nós temos, a nível de Brasil, que melhorar muito em todos os aspectos. Mas aqueles grandes produtores que investem pesado, mesmo eles, às vezes, têm, de uma certa forma, uma decepção quando pegam o romaneio de abate. Porque, como eu digo, se nós dermos liberdade, eu acho que esse tipo de situação não deveria acontecer. A transparência deveria de ser muito grande, a gente deveria pagar realmente por uma carcaça diferenciada daquilo que ela merece. E volto a dizer, os frigoríficos têm condições de fazer isso. O mercado interno brasileiro hoje, uma fatia dele paga muito bem por carne de qualidade. E o mercado de exportação, então, nem se fala, de uma maneira geral. Então, o pecuarista que puder pesar o gado e vender ele a peso vivo, para mim, é a melhor garantia que ele tem, que vai ter um retorno, com certeza, no mínimo justo pela matéria-prima que ele está vendendo. Bom, é exatamente isso, a questão toda também de um bom senso, se é que existe essa palavra nesse sentido, né, da indústria, de tentar remunerar um pouco mais pelos animais de qualidade, né? A exceção do boi padrão China, que é o gado mais novo, que é abatido, que é enviado, que é negociado com uma bonificação pequena, hoje 5, 10 reais, talvez um pouquinho mais em algumas regiões, deveria fazer o mesmo para o animal com qualidade para o mercado interno, ou não, Aron? Com certeza, Sérgio. Hoje, se tu andar pelo Brasil afora, tu vai ver muitos cortes de carne da Austrália, cortes de carne dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, dentro do Brasil. E se tu for nas gôndolas das steakhouses, né, e de outras casas de carne mais especializadas, tu vai ver cortes com valores muito grandes. E não são daquela situação que a gente diga, ele colocou o preço e não vendeu. Existe uma fatia no mercado interno que consome carne de qualidade e paga muito bem por isso. Então, se o pecuarista te oferece um animal diferenciado, e aí nós poderíamos falar super precoce ou precoce, e eu acho que nem chega tanto nesse nível, mas claro, que uma matéria-prima dessa qualidade favorece ainda mais no frigorífico. Mas se tu pegar uma vaca, por exemplo, que não precisa ser uma novilha, mas uma vaca jovem aí de 2 crias, 3 crias, mas que ela esteja bem acabada e com bom rendimento de carcaça, o frigorífico já tem uma margem de lucro muito grande. Nós, dentro dos frigoríficos, chamamos de vaca boi, por quê? Além de tu poder desossar uma vaca, né? Ter uma carne proveniente de uma fêmea e tu vender ela a preço de boi, tu já tem praticamente um ganho muito grande. E essa vaca, quando dá um rendimento de carcaça melhor do que a média, favorece ainda muito mais o frigorífico. Então, teria condições, sim, dos frigoríficos brasileiros,
e aí é o que eu digo, existem frigoríficos que são parceiros do pecuarista, de favorecer para que o pecuarista possa melhorar o investimento na propriedade e manter uma parceria, né? Isso eu defendo muito nos frigoríficos também. Trazer o pecuarista para dentro da empresa para ter essa parceria, porque quanto mais carcaça de qualidade tiver, melhor vão ser os mercados do frigorífico, melhor vai ser a margem e melhor vai ser o resultado, né, na hora da comercialização. Bom, ontem, inclusive, deixei uma pergunta. Quando a gente escreve é diferente de perguntar, né? Às vezes uma vírgula faz uma diferença no próprio teor da pergunta. Eu cheguei a comentar com o João, e até para poder encaminhar a pergunta para você, se muitos pecuaristas hoje, dependendo do porte, é lógico, eles podem investir em marcas próprias, as carnes próprias, né? De eventualmente fazer valorizar, dar um valor para aquilo que realmente tem valor, né, com essas marcas próprias. Pode ser uma tendência ou ainda há uma dependência muito grande dos frigoríficos nesse sentido? Porque aí entra a questão de abate, uma outra situação também. Mas seria uma alternativa? Sérgio, para mim, seria um grande caminho. Se o pecuarista tiver realmente ciência da importância que ele tem para um frigorífico, com certeza muitas coisas, e desde uma representatividade maior ele teria. Então, se o pecuarista focar em desenvolver uma matéria-prima de qualidade e ele não montar uma parceria com o frigorífico para matar o animal dele, desossar e produzir, mas ele se organizar, e eu tenho um contato recente do estado do Mato Grosso, um grupo de pecuaristas me procurou que eles queriam montar um frigorífico para mim fazer todo o projeto, colocar em prática, inclusive abrir mercados fora do Brasil e no Brasil. O projeto está em andamento. Esse seria o grande caminho. O pecuarista deixaria de perder na balança, deixaria de perder no toalete, deixaria de perder um monte de situações contrárias que acontecem dentro de uma sala de abate, e ele iria desenvolver uma carne dele com uma marca própria, e ele saberia exatamente onde está o mercado, que tipo de produto, e ele iria investir dentro da propriedade conforme o que o mercado quer. Eu estive no sul do Maranhão há uns 2, 3 anos atrás, acompanhando um grupo de pecuaristas, e eles estavam investindo em genética lá, em Angus, inclusive, um sangue europeu, e eu fiz uma observação para eles na seguinte forma: vocês investem em qualidade para quê? Em genética. Se o frigorífico mais próximo está aqui a 600 quilômetros e ele não trabalha com um mercado especializado, ele vai te pagar no preço de arroba de boi comum. Então, a pecuária de corte, de uma maneira geral, ela precisa entender que a vida dela não está dentro da propriedade. A pecuária de corte, ela tem um frigorífico e tem um mercado. Então, ela precisa expandir a visão, a percepção, ela precisa estar mais próxima para entender o que o mercado quer para ela investir corretamente dentro da fazenda, dentro da propriedade rural. Então, se ela puder ter condições de abater o próprio animal, o pecuarista, produzir a sua carne e comercializar, ele atinge todas as etapas do processo, e eu tenho certeza e garanto que financeiramente vai ser um novo cenário e as expectativas vão ser alcançadas pelos investimentos que alguns pecuaristas fazem no Brasil, investimento pesado, né, em genética e no seu rebanho. Agora, aquela pergunta, né? Lógico, uma provocação. A esses frigoríficos que eventualmente possam ser montados pelos pecuaristas, seria dado o mesmo tratamento de autocontrole ou da fiscalização, ou só para os grandes? Não, na realidade, o que acontece? Esse programa de autocontrole, isso é uma afronta para a sociedade. Eu classifico assim, né? Porque nós temos esse programa de autocontrole, o 1293, e nós temos essa portaria da só um pouquinho aqui que eu me perco nos números, da SDA número 515. Esses dois projetos, seja o projeto de lei, né, 1293, ou essa portaria, eles foram criados pelos interesses dos grandes frigoríficos. Isso é certo, porque a gente sabe a força que eles têm e o quanto um projeto, uma portaria dessas vai ser benéfico para eles. Benéficos para os frigoríficos, porém, eu não tenho dúvida em dizer que vai ser preocupante para a pecuária de corte, porque quando tu tem autonomia sobre inspeção, né, e aí nós temos brucelose, cisticercose, existe uma série de situações que podem desclassificar uma carcaça e fazer com que o preço a ser pago caia de uma maneira brusca, preocupa o produtor rural, preocupa o pecuarista.
Se nós tivermos qualquer problema, por exemplo, no programa de autocontrole que traga uma insegurança com relação à qualidade dos produtos no mercado internacional, qualquer notícia negativa já vai ser uma arma para os frigoríficos usarem num determinado momento para baixar o preço do boi. Então, os frigoríficos têm na mão todos os gatilhos para que, quando eles quiserem, eles podem usar alguns argumentos e atingir o pecuarista diretamente. Então, nós não temos estabilidade e equilíbrio no preço da arroba do boi, desde o que eu me lembro, a quase nunca. Porque qualquer cenáriozinho adverso que a gente sabe que não afeta os frigoríficos, ele é usado em determinado momento para baixar o preço da arroba. Então, tanto esse programa de autocontrole como essa portaria, essa entrada livre que a ABIEC tem e os grandes frigoríficos têm em Brasília, podem, de uma certa forma, né, interferir nos interesses e um projeto desse ser aprovado e uma portaria dessa ser apresentada. No momento que eu não tenho os outros setores junto comigo, eu posso, dentro de Brasília, usar os artifícios que eu quiser para me favorecer ou favorecer os interesses daqueles que eu estou representando. Então, é preocupante, muito preocupante, e está mais do que na hora do pecuarista, volto a dizer, né, fazer valer a sua força e chegar em determinados momentos em Brasília e pedir, no mínimo, um pouco de atenção para que legislação com relação à definição do que é carcaça e essas atitudes e essa força que os grandes frigoríficos têm, ela seja dividida com a pecuária de corte, que eu acho que, no mínimo, é uma atitude justa, né? Bom, sem dúvida nenhuma. Agora, só para poder encaminhar, lógico, agradecer a tua participação, muita gente que está nos acompanhando, mas poucos são os que eventualmente mandam perguntas por escrito, né? Muita gente mandou aqui no WhatsApp falando exatamente sobre essa questão dos preços, né? Comercialização, R$ 228, caiu a arroba lá na B3. Será que, diante dessa situação, o produtor tem saída, continua nas mãos dos frigoríficos, da indústria, segurar, não segurar? É lógico que nem sempre conseguem fazer essa manutenção de gado a pasto, dependendo da condição, dependendo da época do ano, né? O que pode ser feito para poder sair das rédeas, né? Das mãos daquilo que está açoitando hoje o pecuarista, né? Ou dos que estão açoitando o pecuarista? Você falou sobre várias possibilidades, inclusive essa força, né, que o pecuarista tem, mas não sabe que tem, de se juntar, né, e ir até Brasília reivindicar aquilo que é de direito. Mas nesse momento, está sob as rédeas realmente da indústria? Tem o que fazer ou não tem o que fazer? Sérgio, infelizmente, eu vou pegar o meu exemplo. Dentro da propriedade rural, se eu tenho os meus animais prontos para comercializar, eu tenho um valor que eu investi, um tempo que eu disponibilizei, e eu preciso manter um giro dentro da propriedade para que o negócio, né, essa empresa a céu aberto, me dê retorno e justifique o investimento. Então, se eu não exporto genético ou gado vivo, o meu contato é com os frigoríficos. Então, eu preciso vender para esse abate. Infelizmente, dentro desse cenário que eu falei, né, tu comercializar genética através de sêmen de uma raça definida, tu vender gado vivo e ter os frigoríficos, infelizmente, nós estamos nas mãos dos frigoríficos hoje. Se a JBS, por exemplo, ela anuncia qualquer problema que seja de mercado, devido à força que ela tem pelo tamanho da escala de abate no Brasil, ela derruba o preço imediatamente. Se entrar a Marfrig junto, então acabou o mercado. Independentemente de estados ou regiões que não exportam. Então, nós temos que ter cuidado com alguns indicadores, porque no mesmo momento que ele pode mostrar uma tendência, muito rapidamente ele pode ser prejudicial. Então, hoje, o pecuarista, ou ele parte de um princípio desses três negócios que eu falei, ou ele se organiza e tem uma produção própria, a partir do abate dos seus animais em determinado local, um local específico, onde trabalhe a ideia e os interesses do pecuarista, claro que partindo de um interesse do mercado, seja ele nacional ou internacional, ou ele começa a se organizar para que alguém, um grupo, comece a ir a Brasília, pressionar o Ministério, e eu digo assim, o Ministério está se mantendo omisso, o Ministério da Agricultura, porque é um outro setor que trabalha interesses políticos em primeiro lugar e não o do agronegócio. Então, o pecuarista precisa chegar mais junto do Ministério da Agricultura, até para mostrar os problemas que o setor está vivendo, assim como a soja mostra, assim como o milho, o arroz. Eu levei representantes, né, dos produtores de arroz a Brasília, assim como levei de outras cadeias produtivas,
Então, o pecuarista, ele é muito pouco representado. Então, nesse momento agora, que existe uma restrição comercial, para mim, a marca da pecuária de corte precisaria estar se fazendo presente em Brasília para mostrar os seus interesses e confrontar os interesses dos grandes frigoríficos que hoje reinam e imperam em Brasília. E isso, como eu disse, quando existe um pequeno grupo ganhando, é muito complicado para a cadeia produtiva, porque poucos têm o bônus e a grande maioria, às vezes por necessidade, como eu disse, dentro de um ciclo produtivo de uma empresa a céu aberto, que é hoje uma propriedade rural, tu precisa, estando limitado comercialmente falando, tendo que entregar, às vezes, o teu animal praticamente a qualquer preço para os frigoríficos, né? Tá certo. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Sem dúvida nenhuma, essa questão toda de fortalecer o pecuarista, né? A pecuária, por meio dos pecuaristas, de até mesmo chegar politicamente a Brasília, fazer valer seus direitos, né? Isso é muito importante, né? Não deixar apenas as grandes empresas, né? Os três grandes atuarem diante daquilo que é de interesse próprio. Lá em Brasília, acho que a pecuária tem que ser fortalecida nesse sentido também. Você quer deixar algum recado final para aqueles que estão nos acompanhando, nos agradecer? E é lógico, eu quero te agradecer em nome de todos que estiveram conosco aqui. Um recado final, Celso? Sérgio, eu também quero agradecer a oportunidade mais uma vez, e a minha preocupação com a pecuária de corte é grande, porque eu acho que frigorífico nenhum no Brasil pode ter algumas atitudes que não justificam a sua lucratividade. O frigorífico ganha dinheiro, tem lucro na operação e não justifica essas atitudes. Então, o pecuarista esteja atento, principalmente procurar informações sobre o frigorífico que ele está comercializando, principalmente sobre o alcance junto aos mercados, mercado externo, a marca da carne que os frigoríficos estão vendendo, porque a partir de pequenos detalhes dentro desses frigoríficos fica mais fácil argumentar uma carcaça de qualidade e, com certeza, um preço de arroba ou até uma bonificação. Então, atento, procure informações sobre os frigoríficos que estão negociando, porque eu tenho certeza que carcaça de qualidade hoje no Brasil, ela tem condições de atingir preços muito melhores do que estão sendo praticados hoje, eu não tenho dúvida disso. Tá certo. E em outras oportunidades vamos abordar todas essas questões. Mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima, Celso. E a todos que estiveram conosco, nossos agradecimentos do Clube de Assinantes aqui do Tempo e Dinheiro. Na sequência, na programação dos canais oficiais do TID, o fechamento do mercado e outras informações que você pode acompanhar, sendo assinante ou não, só curtindo, comentando, compartilhando, enfim, está lá nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, nos canais abertos para que você possa acompanhar detalhes do mercado nesta quarta-feira, dia 26 de julho. A todos uma ótima tarde, até uma próxima.